Os irmãos vêm comigo quando nós estivermos meditando nas porções da palavra. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia, toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus, descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Amém. Irmãos, se Deus quiser, nós iremos meditar várias porções do Evangelho de Mateus no decorrer desses meses aí, nos próximos meses. Já fizemos 2 pregações. A primeira foi Mateus 1, sobre a encarnação de Cristo, e a segunda foi em Mateus 2, o Deus que se revela e se relaciona conosco. Hoje é a terceira, Mateus 3, o início do ministério de Cristo, ou a inauguração do reino de Deus. Vai ter muitas pregações, e eu quero que você guarde algumas coisas. Primeiro, Mateus foi o primeiro evangelho a ser escrito logo após a morte de Jesus, mais ou menos entre os anos 50 e 60 depois de Cristo. Então ele foi um dos primeiros. Todos os outros depois vão apoiar nele também, junto com o Evangelho de Marcos. Foram os primeiros materiais a serem escritos no Novo Testamento. Outro detalhe, o propósito de Mateus. Mateus tinha um propósito muito claro de mostrar que Jesus era o Messias, que foi anunciado, prometido durante todo o Antigo Testamento. Irmãos, presta atenção nisso. Todo o Antigo Testamento apontava para Cristo. Todas as pessoas que foram salvas no Antigo Testamento foram salvas pela promessa da vinda de Cristo. Entende? Ninguém foi salvo pela lei, mas tinha uma promessa, eles acreditaram e foram salvos. Agora essa promessa se cumpriu em Jesus. Então, mostrar que Jesus é o Messias anunciado, e segundo, mostrar que Jesus inaugura o reino de Deus. Com Jesus, o reino de Deus é inaugurado, implantado, começou o reino dos céus. Aqui ele fala sobre o reino dos céus, seria o reinado de Cristo.
o reinado de Deus, o reinado de Jesus. Então Mateus ele quer mostrar esses dois aspectos. Jesus é o Messias aguardado, aquilo que todo mundo esperava, o anelo da alma, aquele que preenche o coração, aquele que executa a fé e a salvação, é Jesus. Chegou. E Jesus também é aquele que inaugura o reinado de Deus na terra. Ok? Então o nosso texto hoje vai falar sobre isso, a inauguração do reino de Deus na terra. Nós temos aqui um momento especial. João Batista, ele era primo de Jesus, ele aparece ali no deserto, pregando, batizando, multidões vinham até João Batista. De repente, quando ele olha, o próprio Jesus vem para ser batizado. Só que João Batista, ele batizava para arrependimento, confissão de pecados. Quando ele olha para Jesus, Jesus não tinha pecado, mas Jesus o convence e é batizado. Daqui a pouco eu vou explicar mais. Então, João Batista batiza Jesus, e aí Jesus começa o seu ministério. O reino de Deus é implantado na terra, do qual eu e você fazemos parte. Então eu queria que a gente pensasse 3 aspectos desse texto que são muito importantes para nós. 3 ensinos. Primeiro, o ministério de João Batista, versículo 1 aí até o versículo 10. João Batista é o precursor de Jesus Cristo. Versículo 1 até o versículo 10 começa a falar sobre João Batista. Então, primeiro ponto nosso, o ministério de João Batista, o precursor de Jesus Cristo. Quem é João Batista? De repente ele aparece ali, adulto, pregando. Irmãos, olha que interessante. Do capítulo 2, que nós meditamos a semana passada, para o capítulo 3, passaram-se 30 anos. Já se passaram 30 anos, de um capítulo para outro. Jesus nasceu na semana passada, a encarnação de Cristo. Agora Jesus já está com 30 anos. João Batista também. João Batista já começou o seu ministério. Ele era primo de Jesus, filho de Zacarias e Isabel. 30 anos se passaram do capítulo 2 para o capítulo 3. O que João Batista pregava, irmãos? Olha o versículo 2, o que ele pregava: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Essa era a pregação de João Batista. Este era todo o conteúdo da pregação de João Batista. Tudo que João Batista tinha para falar era isso: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos, porque a inauguração do reino dos céus está chegando. Arrependei-vos. Isso era tudo que ele pregava. Irmãos, qual era a missão de João Batista? Preparar o caminho para Jesus. João Batista era primo de Jesus, mais ou menos 6 meses mais velho que Jesus. Agora ele inicia o seu ministério, multidões estão vindo, e ele tem uma palavra: arrependei-vos. Arrependei-vos, porque o reino dos céus está chegando. Ele vem para preparar o caminho. Olha o versículo 3. Porque este é referido pelo intermédio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Este era o ministério de João Batista, irmãos. Morreu novo, pouco tempo depois, nós vamos ver mais para frente. Ele tinha uma mensagem: arrependei-vos. Ele tinha uma pregação, um propósito: preparar o caminho para Jesus, inaugurar o reino de Deus. Onde era a igreja de João Batista, irmãos? Isso aqui quebra todo o propósito, todas as pesquisas de crescimento de igreja. Igreja tem que ser na avenida, perto de uma praça, tem que ter gente. E onde era a igreja de João Batista? No deserto. Tinha membros nessa igreja, sim ou não? Muitos membros, né? Olha aí, versículo 5, versículo 6. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia, toda
toda a circunvizinhança do Jordão e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. No deserto, contrapondo todos os princípios de crescimento de igreja. E uma multidão seguindo. O que era esperado das pessoas na igreja de João Batista? Olha o versículo 8. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Irmãos, essa era a pregação de João Batista. O que é arrependimento? O que é arrependimento? Ele tinha uma pregação: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Produzir frutos dignos de arrependimento. Multidões estavam vindo, sinceramente, mas logo depois começaram a vir fariseus, saduceus, hipócritas. Está aí no versículo 7. E aí fala assim: olha, podem vir, está aberto para todo mundo, mas tem que ter fruto de arrependimento. Ele não fazia acepção de pessoas. A igreja estava aberta, mas tem que ter frutos de arrependimento. Versículo 8. Irmãos, arrependimento, de uma forma bem objetiva, uma mudança na mente, que gera uma mudança no coração e na atitude da pessoa. O grande exemplo do que não é arrependimento, o apóstolo Judas Iscariotes. Judas Iscariotes, irmãos, não arrependeu, teve remorso. Ele andou com Jesus, viu as obras de Jesus, pecou, como Pedro e tantos outros, ficou triste, mas não se arrependeu. Arrependimento é uma mudança na mente que muda o coração e muda a atitude da pessoa. Olha Atos 17, abre aí fazendo um favor. Abre aí, vamos ler junto esse versículo, que é um versículo muito bonito. Abre aí, abre a sua Bíblia aí. Atos 17, versículo 30. Atos 17, versículo 30 e 31. Vamos ler juntos? Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas agora notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Frutos de arrependimento. Irmãos, João Batista não é o Messias. Ele apontava para o Messias, preparava o caminho do Messias. Muitas pessoas achavam que ele era o Messias, mas ele não era o Messias. Ele veio para anunciar e preparar o caminho do Messias, Jesus Cristo. Qual era a sua mensagem? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Jesus iria inaugurar o reino dos céus. Arrependei-vos. Arrependimento não é tristeza. Arrependimento não é remorso. Arrependimento é uma mudança radical, que começa na nossa mente, toca o coração, nos leva a desviar do pecado e ter uma vida de obediência a Deus pela sua palavra. Isso é arrependimento. Arrependimento é uma entrega total a Deus. Nosso eu, nosso ego, nosso orgulho, nossa vida, nosso tempo, todo nosso ser. Arrependimento, uma entrega total a Deus por meio de Jesus Cristo, onde reconhecemos a nossa carência, a nossa dependência de Jesus,
onde nós procuramos ter um relacionamento com Ele por meio da oração, da leitura da palavra. Arrependimento, entrega total a Deus por meio de Jesus. Viver em conexão com Jesus. Irmãos, presta atenção onde eu estou querendo chegar com isso aqui. Não há perdão sem arrependimento. Não há salvação onde não temos evidência de arrependimento. Arrependimento, mudança na mente, toca o coração e muda a nossa atitude, nos leva a uma entrega total a Deus por meio de Jesus. Nós reconhecemos a nossa carência, a nossa dependência, buscamos através da oração, da Bíblia, uma comunhão com Jesus. Arrependimento. Se não há arrependimento, não há perdão. Se não há arrependimento, evidência de arrependimento, não há salvação. Os fariseus, os saduceus, eles acharam que podiam ser batizados, entrar no reino dos céus sem arrependimento. Qual foi a palavra de João Batista? Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Irmãos, nós precisamos buscar uma vida de arrependimento. Nós não podemos ser como os fariseus, saduceus, religiosos, achar que podemos passar pelo batismo, ser salvo, sem ter fruto de arrependimento. Ok? Arrependimento. Essa era a mensagem do precursor de Jesus Cristo, chamado João Batista. Irmãos, e só para a gente não se enganar, Jesus fala assim, ó, este é o maior homem aqui na terra. Entre os nascidos de mulher, nunca houve alguém maior do que João Batista. Quantos milagres que ele fez? Já estudou os milagres de João Batista? Não? Nenhum milagre. Quantos livros da Bíblia ele escreveu? Não estou falando que isso é errado, é lógico que eu gosto de milagre. É lógico que a gente ama a Bíblia. Não fez nenhum milagre, não escreveu nenhum livro da Bíblia, e tinha uma palavra: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Vamos caminhar? Agora ele vai falar do batismo que Jesus tem para nós, versículo 11 e 12. Então, a primeira parte aí, o ministério de João Batista. Agora o João Batista vai falar do batismo de Jesus. Então, segunda parte, o batismo que Jesus tem para nós. Vamos ler juntos? Versículo 11 e 12. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. O batismo que Jesus tem para nós. Tá aí, irmãos, batizo, ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. O batismo com o Espírito Santo na igreja presbiteriana é muito claro, muito tranquilo. Significa a regeneração, conversão, salvação. O dia que você aceita Jesus, recebe Jesus, também você recebe o Espírito Santo. Ok? A dúvida fica com o batismo com fogo, que para mim não tem dúvida, mas alguns gostam de complicar. Batismo com o Espírito Santo. Olha aí, irmãos, só para vocês ficarem bem claros. João 3. Jesus falando do batismo com o Espírito Santo.
Quando que ele acontece? João 3, versículo 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então está falando de novo nascimento, conversão, regeneração. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do quê? Do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O batismo com o Espírito Santo acontece na hora da conversão. Olha Atos 8, passa aí mais um pouquinho, fazendo favor. Atos 8. Atos 8 tem um grupo de irmãos que haviam recebido o batismo de João, estavam ali na dúvidas. Aí chegam os apóstolos, Atos 8, versículo 14. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então, o batismo com o Espírito Santo, irmãos, é na hora da conversão. Efésios 4, versículo 4, versículo 5, fala assim: há um só batismo no Espírito Santo, só um. Não existe dois batismos no Espírito Santo. No dia que a pessoa aceita Jesus, recebe Jesus, ela recebe o Espírito Santo. Não existe cristão sem o Espírito Santo, ok? Então tá aí. Mas tem uma outra palavra aqui, ó, batismo com o Espírito Santo e com fogo. A dúvida vem nessa palavra. O que seria o batismo com fogo? E aí muita gente fala muita coisa, escreve muita coisa, mas a Bíblia não deixa dúvida não. A palavra fogo, o que significa aqui? Batismo com o Espírito Santo e com fogo. Então tem três opiniões ou explicações, e são mais próximas aqui, mais fáceis da gente mostrar na Bíblia. As outras têm muita imaginação por trás e tem muito a ver com a experiência da pessoa. Então, quando Jesus vier, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O Espírito Santo significa conversão. E o fogo? Primeira explicação que a gente tem, a palavra para fogo seria sinônimo de Espírito Santo. Está falando a mesma coisa. Isso é muito comum na Bíblia, usar sinônimos. A segunda explicação, que é a explicação da igreja presbiteriana, mas não de todos os teólogos reformados, a palavra fogo significa aí uma purificação, santidade, onde teríamos uma ação constante de purificação em nossa vida pelo Espírito Santo. Santificação progressiva. Reverendo Hernandes pensa assim, Calvino, que é o fundador da teologia presbiteriana, pensa assim: quando Jesus vier, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, uma purificação, uma santificação constante, contínua, progressiva, que nunca vai se acabar. Mas tem outros teólogos reformados que pensam uma outra forma. A palavra fogo aí seria juízo, baseado no versículo 12 e outros textos da Bíblia também. Aí fala assim, a palavra fogo seria significado de juízo, onde Deus irá punir os impenitentes, separar o cabrito da ovelha, o joio do trigo. O Espírito Santo define e separa o crente do incrédulo. Muitos teólogos reformados pensam nisso aí. Olha o versículo 12, fala assim, olha: a sua pá ele a tem na mão, limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Então, irmãos, o que eu quero que vocês entendam? Jesus tem batismo para nós com o Espírito Santo
Eu creio e espero que todos nós já tenhamos o Espírito Santo. Se você não tem o Espírito Santo, então você ainda não converteu. E com fogo, um poder da graça disponível para nós, para purificar, santificar, capacitar. Então veja bem, João Batista está falando: arrependei-vos. Sem arrependimento ninguém entra no céu. Alguém pensa assim: mas é impossível para mim me livrar de todos os meus pecados. Aí João Batista fala: Jesus vai batizar com o Espírito Santo e com fogo, a purificação dos pecados. O sangue de Jesus purifica de todo pecado. Irmãos, onde nós estamos querendo chegar aqui? Ninguém precisa ser escravo do pecado. Ninguém precisa se acomodar no pecado. Nós não precisamos nos entregar ao pecado porque nós não temos força e capacidade. É verdade que não temos força e capacidade. Muitos de nós às vezes somos acossados por pecados tão terríveis que ficamos sem forças. Mas existe um batismo de Cristo para nós. Amém? Com o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, com fogo, uma purificação, uma santificação. Então, irmãos, hoje eu quero fechar esse ponto aqui. O batismo de João Batista era exterior, era simbólico. Não era suficiente para toda a obra que Deus queria. Mas o batismo de Jesus é interior. Ele muda, ele purifica, ele santifica de dentro para fora. De um lado, João Batista está ali anunciando Jesus, batizando. O batismo dele ainda não era completo. Mas agora nós já temos acesso a esse batismo. Ele batizará com Espírito Santo e com fogo. Olha aí Ezequiel 36, olha aí, abra sua Bíblia aí fazendo favor. Ezequiel 36, versículo 26. Ezequiel 36, 26. Dar-vos-ei coração novo, porém dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, vos darei coração de carne. Versículo 27. Porém dentro de vós o meu espírito, farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Olha o versículo 29. Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias. Olha mais, versículo 31. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos, dos vossos feitos que não foram bons. Tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. O batismo de Jesus começa de dentro para fora. É pleno, completo, eficaz. É um batismo onde nós somos totalmente purificados e santificados para a glória de Deus Pai. Amém? E o último agora, volta lá em Mateus 3. O ministério de João Batista, o batismo de Jesus Cristo, com o Espírito Santo e com fogo, e o batismo que Jesus recebeu. Versículo 13 ao 17. O batismo realizado em Jesus. Irmãos, o batismo aqui de João Batista não tem a ver simplesmente com perdão de pecados. Eles vinham confessando pecados, ok, mas não havia o poder do Espírito Santo para a purificação dos pecados. Havia ali um simbolismo, uma história, mas quando Jesus chega, João Batista está batizando, arrependimento, perdão de pecados, confissão de pecados.
Aí Jesus chega para ser batizado. Irmão, Jesus tinha pecado? Não. Mas Jesus quer ser batizado. E aí João Batista não quer batizar Jesus. Ele se recusa. Ele recusa batizar Jesus. Por quê? O que as pessoas ali iam entender? Todo mundo que estava sendo batizado estava confessando pecados. Ele não aceitou batizar os fariseus e os saduceus porque eles não queriam mostrar arrependimento. E agora Jesus pede para ser batizado. O que significa isso? Então, irmãos, batismo vai além. Batismo é símbolo de arrependimento, mudança, purificação. Mas tem um outro princípio aqui no batismo para nós: capacitação, selo do Espírito Santo, pertencimento a Deus. E Jesus fala isso com João Batista. E João Batista entende e resolve batizar Jesus. E Jesus é batizado. A própria Trindade se move na hora do batismo de Jesus. O Filho sendo batizado, ali ajoelhado na água, o Espírito batizando, capacitando e selando o Filho, e o Pai assistindo, endossando e aprovando. Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. O batismo de Jesus, irmãos, abre o leque para nós, amplia nossa mente e nosso entendimento. O batismo de Jesus vai além do simbolismo de pecado. Unção, capacitação, selo do Espírito Santo. Lá em Êxodo 29, 4, 7, fala do batismo, da unção sacerdotal. Quando o sacerdote, o sumo sacerdote assumia, ele era batizado, recebia uma unção sacerdotal. Tinha a ver com pecado? Não, pecado tinha a ver com sacrifício de animais. Então, por que o sumo sacerdote era batizado? Recebia essa unção por causa do ofício, do ministério que ele ia assumir naquela hora. Olha o versículo 15 aí, irmãos, de Mateus 3. Jesus convence João Batista. Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. João Batista admitiu e batizou. Irmãos, onde eu estou querendo chegar com isso tudo aqui? Jesus é, ao mesmo tempo, o sacerdote e o sacrifício. Ele mesmo se oferece como sacrifício agradável a Deus em favor dos nossos pecados. Voluntariamente, conscientemente, Jesus é batizado, recebe a unção e é consagrado ali como sacerdote e como sacrifício em favor do pecado do povo. O testemunho da Trindade ali sobre ele confirma tudo, e agora está inaugurado o reino dos céus, o reinado do reino de Deus. Então, o batismo aqui, irmãos, tem a ver também com a identidade, o propósito, a vocação, o chamado, a missão de Jesus. O batismo aqui era apenas o primeiro passo da grande história da redenção que iria acontecer. Irmãos, eu queria que a gente pensasse nisso com relação ao nosso batismo. Muitas vezes a gente esforça para batizar e batiza e acabou. Não acabou. O batismo é o primeiro passo da caminhada cristã. O batismo é o primeiro passo da grande história que Deus tem para nós. Jesus batizou, mesmo sem ter pecado, por causa da sua missão, do seu propósito, da sua unção, mas para deixar para nós: agora é o começo. Você já foi batizado. É o começo. Deus tem uma história para escrever através de nós. Eu e você. O batismo não é o final da nossa caminhada.
O batismo é o começo da nossa caminhada. No dia que nós recebemos a unção, consagração, propósito, missão, para começar a participar do reinado de Cristo. Entende? O batismo de Jesus é o início do seu ministério. Ainda tinha muita coisa para acontecer. Muita coisa. O nosso batismo também é o início da nossa caminhada cristã. Ainda tem muita coisa para Deus fazer na nossa vida, para a glória dele. Amém? O batismo não é o final. O batismo é o primeiro passo. O reino de Deus foi inaugurado. Agora o reino de Deus está no meio de nós, dentro de nós. Nós fazemos parte do reinado de Deus. Já está acontecendo. Já vivemos 1 milênio de Cristo na terra. Não literal, mas já reinamos com Cristo. Amém? Irmãos, Deus está nos chamando para uma nova história, muito maior e melhor, que apenas começou no dia do nosso batismo. Pastor, eu quero fazer parte dessa nova história. Eu quero fazer parte dessa nova história. Arrependei-vos, produzir frutos de arrependimento e entenda que o batismo foi o primeiro passo. Agora você foi consagrado, a unção de Deus está sobre vós, você tem uma missão, um dom, um talento, um chamado, uma capacitação. Pastor, como desenvolver isso? Creia em Jesus, entregue a vida para Jesus, ande com Jesus, desenvolva um relacionamento com Jesus. Amém? O desafio nosso, irmãos, é separar tempo para orar e ler a Bíblia diariamente. E Deus vai fazer através de nós. Muitas vezes nós fracassamos porque nós queremos fazer com a nossa força, a nossa capacidade. E a vida de Deus não flui através de nós. Uma nova história para viver. Amém? Vamos orar?